Olá novamente a todos, pessoal. Aqui no início do vídeo só queria dizer que o que eu vou estar a falar é sobre o Tony Stark, como podem ver pelo título, mas eu não tinha guião, eu apenas liguei o microfone ao meu telemóvel e comecei a falar, a dizer as minhas opiniões sobre o Tony Stark, o arco dele no MCU e como ele influenciou o Homem-Aranha, que é uma das minhas personagens favoritas. Por isso, se eu me repetir ou se algumas coisas não fizerem sentido, é por esta razão. Eu não tinha argumento, estava a falar da boca para fora, o que me estava a sair, o que eu estava a pensar e a ligar mentalmente na altura. Por isso é só isso, é só isso. Se o vídeo não for assim muito bom ou se não tiver assim muito sentido, é porque fui eu literalmente a falar para o nada durante 12 minutos seguidos. Por isso, obrigado já por terem clicado e desfrutem. Vocês conhecem aqueles testes na internet que vocês fazem para saber com qual personagem é que se dariam melhor? Ou qual personagem é que seriam em Harry Potter? Qual personagem é que seriam em Twilight? Qual personagem é que seriam em não sei quê, não sei quê? Eu tenho um problema com isso. Tenho um grave problema com isso. Eu já fiz esses testes, claro, mas os que me marcam sempre negativamente é quando eu faço os testes. Qual personagem da Marvel é que você seria? Eu faço o teste, sou 100% honesto, porque eu sou um gajo honesto, vou ser sincero. E o resultado é sempre a mesma pessoa. O mesmo homem, quero dizer. E o nome dele é Anthony Edward Stark, ou Tony Stark, ou Iron Man. Eu vou ser claro, não é um personagem que eu gosto. Eu gosto dele nos filmes. O Robert Downey Jr. é um ator carismático. O primeiro filme do Iron Man é um filme realmente muito bom, que mostra os defeitos do personagem e como ele não ultrapassa os defeitos, que ele sempre é um personagem com muitos defeitos, em que tem de conviver com essas suas características, como também com a sua genialidade e o mundo à sua volta. Só que ele tem o seu arco. Ele vai lá para a gruta com o Jansen morre, diz para ele não gastar a sua vida. Eu não sei em português porque eu vi em inglês. É Don't Waste Your Life, uma cena assim. E ele faz o que o Jansen disse. Ele torna-se o Iron Man, salva as pessoas, continua a ser um bilionário arrogante, mas ele não desperdiçou a vida. Ele tornou-se um herói. E nos filmes isso é muito bom, porque o personagem nos filmes até é um personagem decente. Gosto mais do Captain America, claro, do Star-Lord, do Thor. Estamos a falar dentro do MCU, porque fora do MCU há personagens que eu prefiro milhões de vezes antes do Iron Man. Mas pronto. O que eu queria dizer, o ponto a que eu queria chegar é que eu não gosto do Homem de Ferro. É sempre algo que eu digo. As pessoas ficam espantadas. Porquê é que ficam espantadas? O início deste áudio ou deste vídeo, como isto estiver a ser partilhado, é a razão disso. Porque nos testes, qual personagem da Marvel é que você seria? O meu resultado é Tony Stark. Quando vou. Qual é o personagem da Marvel que tu serias de acordo com o teu signo? O meu resultado é o Tony Stark. E as pessoas também me acham muito parecido com o Tony Stark por causa dos meus comentários sarcásticos e irónicos. Mas não é um personagem que eu gosto. Eu tenho que ser sincero. E eu estou muito feliz que ele tenha morrido no MCU. Spoiler para o Avengers Endgame, um filme de 2019, ou seja, de há 3 anos atrás, que influenciou a pop culture inteira, por isso eu acho que toda a gente sabe, por isso eu não sei porque é que estou a dar spoiler. Mas o Homem de Ferro está morto. E eu
adorei. Eu adorei. O sacrifício dele foi bom. E eu nunca mais vou ter de o ver em filme. E vocês não sabem o quanto isso me satisfaz. Eu já li algumas bandas desenhadas do Homem de Ferro e eu vou dizer que eu gosto muito mais dele nos filmes. Porque ele, pelo menos na versão do MCU e a versão do Robert Downey Jr., é um personagem mais empático. Dá para entendê-lo melhor. Ele nas cómics é um straight up asshole, jerk, bilionário que só se importa com ele mesmo, que parece que vai por uma jornada e que depois ao fim da jornada ele aprende a lição, mas comete os mesmos erros todos de novo. Ele é mais um vilão do que um herói. E é por isso que eu prefiro a versão do MCU. A versão do MCU é mais heroica. Mas eu não o suporto nas cómics. Podem achar que eu estou um pouco biased, e é verdade, porque uma versão agora muito atualmente conhecida, denominada Superior Iron Man, que era suposto ter entrado no filme do Doctor Strange 2 e teria sido interpretado pelo magnífico Tom Cruise, é um vilão nas cómics. Ele é um vilão, um fascista que matou o Daredevil, reviveu e matou-o outra vez. E quando... O ponto a que eu quero chegar com isto é que é algo que eu não gosto nos filmes atuais do Spider-Man. Não tanto o No Way Home. O No Way Home eu até gostei, mas é uma grande crítica que eu tenho com o Spider-Man Homecoming e o Spider-Man Far From Home. Os escritores focam-se muito na relação que o Peter tinha com o Tony. Apesar dessa relação nunca ser canon nas comics, o Peter pessoalmente já demonstrou o seu desinteresse para com o Tony Stark, até o insultou algumas vezes. Eles são personagens totalmente diferentes e que as pessoas adoram nos ver juntos nos filmes por alguma razão. E porquê é que eu não gosto do Tony Stark? Isto vai ligar diretamente com o Homem-Aranha, por isso desculpem. Já, a partir de agora desculpem, mas eu vou fazer uma ligação com o Spider-Man que vai explicar o meu ponto de vista. Imaginem ler as cómics, bandas desenhadas de um puto de 16 anos que está num mundo de heróis, um mundo cheio de heróis. E ele também é um. Não se preocupem que ele também é um herói. Só que os outros heróis trabalham em equipa. Não precisam de esconder a sua identidade. Não precisam de um apartamento porque têm uma casa onde vivem todos. Imaginem ser este puto de 16 anos que foi mordido por uma aranha. E é um puto normal. Só que, ao contrário desses heróis, desses veteranos da Segunda Guerra Mundial, dos deuses nórdicos, dos super espiões, do gênio bilionário playboy e filantropo, ele é um puto que vive com a mãe dele. O pai dele, o tio dele morreu graças a ele, porque ele foi egoísta, porque ele não foi responsável. E imaginem viver num mundo em que tu tens de esconder isso para sempre. Tu tens de enfrentar os problemas por ti mesmo, apesar de existirem grandes pessoas que te podem ajudar. Tu preferes batalhar as tuas próprias batalhas. E agora imaginem o que é ver estes filmes do MCU em que o Peter Parker vai para uma escola paga. Como é que é paga? Não sabemos. O filme não nos diz. Mas tira uma das partes mais importantes do personagem, que é os problemas financeiros. O Homem-Aranha é um personagem pobre para caraças. Ele é quase mendigo. Segundo, a forma como ele apareceu no MCU foi o Tony Stark a recrutá-lo para ir para a Alemanha batalhar contra o resto dos Vingadores. Num filme em que o Tony Stark era suposto estar a tornar-se mais responsável e tomar atitude perante as suas ações,
Ele foi recrutar um puto de 16 anos ao Queens que podia morrer a qualquer momento no meio daquela batalha. Mas ok. E depois imaginem gostarem deste personagem, o Homem-Aranha, que é um personagem muito dramático. Ele passa por muitas coisas, muitos problemas. Ele não é um miúdo popular, ele não é um miúdo que consegue conversar com toda a gente genuinamente. E depois, imaginem identificar-se com esse miúdo, com este personagem. E depois ir ao cinema e ver este personagem que, por acaso, partilha o mesmo nome do personagem que tu amas. Só que ele não tem problemas financeiros. A relação dele com a mãe dele, a tia May, é totalmente normal. Não há nada a mais. Parece que nem o pai dele morreu, nem o marido dela morreu. Nada de mal aconteceu. E em cima disso, imagina ele ser apoiado por um bilionário. E os seus vilões não são vilões que o Peter conhece ou que sem querer criou. É basicamente o lixo do Tony Stark. E isso pode ser uma boa ideia, não me levem a mal, se criticassem os atos do Tony Stark nesses filmes. O Vulture tentou criticar. Só que foi a forma como escreveram o Peter que me fez odiar a personagem. Quando o Vulture diz no filme He doesn't care about us, guys like us, ele está a fazer um discurso que o Tony, mesmo que seja um herói, o Vulture tem razão. Ele nunca se importou com a classe trabalhadora. E depois o Peter a responder: Why are you telling me this? O Peter era suposto ser inteligente. E quando dizem que o Tom Holland, o Spider-Man do Tom Holland é o mais accurate to the comics, o mais vivo, o mais genuíno, o melhor, desculpem, mas faz-me só gostar da personagem ainda menos. Um Peter Parker que não consegue perceber os problemas daqueles que têm a enfrentar aquilo porque passaram. Não consegue empatizar com o outro. Para mim isso não é Homem-Aranha. E porquê? Eu acho que isto é tudo culpa do Tony Stark. Yeah. Tony Stark.